fazer uma introdução, o desafio da comunicação na era digital, a igreja na era digital, a encarnação como resposta, e a mesa e o caminho, né, que é a minha proposta para como cristãos enfrentar esse grande desafio. Então vamos começar, o paradoxo da conectividade. Então, o grande paradoxo é como que cada vez mais estamos conectados ao mesmo tempo que temos menos intimidade. Então, essa era digital que nós estamos vivendo, ela, ao mesmo tempo que gera conectividade aos que estão longe, ela acaba nos afastando daqueles que estão perto. Então, esse é o grande paradoxo que a gente tem que enfrentar hoje. E a pergunta para nortear a gente é como isso afeta tanto nossos relacionamentos quanto a nossa vivência de fé como cristãos. Então, o primeiro ponto, os desafios da comunicação na era digital. Eu coloquei, são 3 pontos, né, de desafio, que é o primeiro que é trazido pelo Schatzer, a gente vai ouvir a citação dele. A questão é como é que a gente pode saber quem é amigo de verdade, ou quem é humano de verdade, quem é uma máquina e quem é um robô, um chat e etc. A segunda coisa, quanto mais a realidade virtual tem avançado, a distinção entre o real e o virtual tem ficado cada vez mais difícil. Isso aí é um pensamento do Zizek. E a outra é do Han, que as redes sociais elas criam a ilusão de proximidade, mas elas acabam por erodir o nós coletivo. Então, o Han trabalha com a ideia do enxame. Então, como se fosse um enxame de abelhas raivosas, e elas, diferentemente de abelhas que se comunicam, o enxame virtual, ele não consegue ter comunicação verdadeira. Somente gritos, xingamentos e toda essa coisa bem caótica que está nas nossas redes, infelizmente, diariamente. Então, a comunicação digital nos expõe, mas não gera uma verdadeira intimidade. E a citação do Jacob Schatzer. Quem é real? Quem é real? Quem são os nossos verdadeiros amigos? A questão de quem é real está intimamente relacionada com a questão do que conta como relacionamento. Enfrentamos essas questões de novas maneiras por causa da tecnologia robótica, da realidade virtual e das mídias sociais. Essas tecnologias proporcionam-nos uma velocidade de acesso e um grau de imersão que as distingue. Eu não trabalho a ideia do Rosa, mas aqui está bem explícita a velocidade. O que muda, de fato, é a velocidade com que essas tecnologias vão cada vez mais evoluindo e a gente passa a não ter tempo para conseguir distinguir de fato o que e quem é real. Então, a gente acaba vivendo uma realidade com áreas de falsidade. E aí, uma citação do Zizek. A realidade virtual é sentida como a realidade sem o ser. Mas o que acontece no final desse processo de virtualização é que começamos a sentir a própria realidade real como uma entidade virtual. Então, não sei, quem está aí nos 40 ou quase aí, conseguiu viver uma realidade não virtual. Mas a galera mais nova já não conseguiu experimentar, ou claro, se você viveu muito no interiorzão e não teve muito contato com isso, mas a maioria de nós, a maioria dos mais jovens, já nasceu dentro desse universo em que a realidade virtual e a realidade real, elas se misturam. Então, a gente vive essa questão. Então, acaba por afetar a nossa realidade. Ela acaba por ser uma coisa fake. Eu gosto do exemplo da pessoa que se filma chorando. Eu acho que o melhor exemplo de rede social é esse. A pessoa pega um celular, ela espera a emoção, ou ela alimenta aquela emoção naquele momento da câmera e ela chora diante da tela. E aí acabou o show ali, ela apagou a câmera, fica normal. Eu acho que esse é o maior exemplo desse tipo de realidade fake que a gente tem passado. E a outra citação do Bauman. Diante desse cenário,
qualquer rede densa de laços sociais, em particular uma que esteja territorialmente enraizada, é um obstáculo a ser eliminado. Então, vivemos nesse mundo virtual, como Bauman diz, da liquidez. Então, tudo que é preso, tudo que tem raiz, isso deve ser eliminado. Então, é um obstáculo. Então, a gente tem que... Todos temos que ser virtuais forçosamente. O meio não é neutro. E, obviamente, eu tirei isso dessa ideia do Marshall McLuhan, e a citação dele, que fala: o meio não é algo neutro, ele faz algo nas pessoas, ele gruda nelas, ele esfrega, massageia e sacode-as quiropraticamente. Então ele sabe do que estava falando. De fato, o meio é a mensagem. Então, como esse meio, em nosso caso, é o smartphone, ele tem nos influenciado, ele tem nos moldado à sua maneira. Então, o smartphone não é apenas uma ferramenta, ele redefine a nossa forma de interagir. Muda completamente. Nós acabamos nos inserirmos em um panótipo digital, essa ideia do Byung-Chul Han, que nos coage a relatar ao mundo nossos gostos, desejos e eventos cotidianos. Então, nós somos coagidos a entrar nesse panótipo. Nós queremos ser observados, ao mesmo tempo que nós observamos. E aí nós vamos relatando ao mundo todo a importante informação daquilo que a gente comeu hoje, qual foi o filme que eu vi, o livro que eu li, e aí eu quero falar para o mundo essa grande notícia, né? Então, os algoritmos reforçam o isolamento e aquilo que o Chatz coloca, essa ideia interessante, dos silos de similaridades. É basicamente bolhas. Então, a ideia do Chatz é que nós entramos dentro desses silos, dessas bolhas, e nós acabamos nos relacionando com pessoas exatamente iguais a gente. Tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que nos agrada, nós jogamos fora, nós descartamos e nós não nos comunicamos. E uma outra ideia, doutor Fuchs, é que a comunicação virtual gera emoções fantasmas. O que é isso? Então, quando eu estou conversando através do smartphone ou do computador e etc., na verdade eu converso comigo mesmo. E as emoções que eu estou sentindo, ou o que eu acho que as pessoas estão sentindo, é o que é validado. Então, acontece muito isso. No Twitter é o rei disso. Eu leio algo, aquilo me gera uma emoção, que eu não sei se a pessoa que escreveu queria passar aquele tipo de emoção, mas eu senti isso de raiva, e eu respondo com raiva, porque eu senti raiva, e eu acho que a pessoa escreveu com raiva. A mesma coisa com alegria, etc, etc, etc. Então, são as nossas emoções que são refletidas no outro. E, obviamente, isso prejudica a empatia. Como ter empatia se eu não consigo sentir o que o outro sente? Acabou totalmente. Alguém quer fazer alguma colocação nesse ponto? Senão a gente vai continuar. Ok? Eu vejo a cara de vocês aí que eu não estou vendo. Tá ótimo. Terceiro ponto. A igreja na era digital. Então, como a igreja entrou nesse novo momento. Então, a questão da igreja digital, na igreja online, ela começa no início dos anos 2000. Mas o boom foi, obviamente, na pandemia. Então, na pandemia, as igrejas foram obrigadas a entrar nesse novo mundo. E um dos perigos da igreja online é ela ser consumida como entretenimento. E, obviamente, isso não gera comunidade. Isso não gera conexão verdadeira. Você vê um culto, você está lá sentado no seu sofá, normalmente, como se fosse qualquer tipo de outra programação. Então, o grande problema é esse. Então, o grande desafio é atender a demanda por comunhão e pertencimento de forma virtual. Então, e é interessante, a gente vai ver uma citação da Igreja Católica com relação a isso. Então, eu cito no texto a posição da Igreja Metodista de 2023 e a Igreja Católica, uma citação de 2002, que elas já pensavam a respeito disso.
Mas o grande problema é a limitação dessa fé digitalizada, é a comunhão. Como ter comunhão nesse mundo virtual? Essa é a grande questão para as igrejas virtuais, ou igrejas online, ou como você quer denominar. Então, essa citação do Pontífice Conselho para as Comunicações Sociais da Igreja Católica Romana. A realidade virtual do espaço cibernético não pode substituir a comunidade interpessoal concreta. A realidade da encarnação dos sacramentos e a liturgia ou a proclamação imediata e direta do Evangelho. Então, eles já em 2002, eles observavam essa mudança e eles já escreveram isso, esse documento, que não tem como. Não tem como substituir a comunidade. Não dá para substituir a questão da encarnação, os sacramentos, a liturgia. Né? E na pandemia, a gente, não sei se vocês passaram por isso, né? Igrejas que ou propuseram, ou a ceia, né, online, enviar a ceia para os seus membros, e cada um ali na sua casa partilhar a ceia. Eu acho uma loucura. Eu entendo que é um momento histórico ali, as pessoas não pensam direito, porque é o momento que está vivendo, mas é uma loucura, como dividir de fato o corpo de Cristo ali. Outras propuseram batismos, né, que eram online. Então, foi um nível muito, muito esquisito, e é por causa do momento histórico. Obviamente, a gente olhando depois fica muito mais fácil, mas que a Igreja Católica Romana, antes de tudo, ela já soltou esse documento aí em 2002, abordando isso. Imagina assim. E aí, entrando na minha proposta, é a encarnação. Não tem como fugir disso, nesse mundo virtual, nesse novo mundo virtualizado. E aí, eu gosto muito dessa pintura do Caravaggio, né? Ali, a credibilidade de Tomé. Tomé teve que tocar, né? Jesus fala, toca aqui do lado, sente. Eu acho tão legal a preocupação do Cristo ressurreto, deixar as suas chagas, deixar a sua marca, para mostrar, sou eu. Através das minhas feridas você vai me reconhecer. Então, é necessário toque, é necessário gente, é necessário comunhão. E virtualmente não é possível acontecer isso. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, e a gente vai continuar com esses insights, não é possível. Deve haver a encarnação. Então, Cristo é o modelo da presença. O cristianismo é baseado na presença. O verbo se fez carne, João 1,14. Não tem como fugir disso, a gente não tem como fugir dessa realidade. A palavra divina, o verbo divino, ele se torna carne, ele habita entre nós. Então, Deus poderia ter continuado falando através dos profetas, ele poderia ter falado com a sua voz poderosa, através dos raios, trovões, ali do Gênesis, do Êxodo. Ele poderia ter feito esse tipo e continuado a fazer isso. Mas ele escolheu habitar em um corpo. Então, para a gente, como cristãos, nós devemos saber que a importância do corpo e da presença é fundamental. Há um peso nessa presença, né? C.S. Lewis tem aquele livro até que tenhamos rostos, né? Nosso rosto verdadeiro brilhará. Nós teremos esse rosto verdadeiro em Cristo Jesus. É o nosso corpo. Então, a nossa esperança está no corpo. Não é uma esperança extracorpórea. A nossa esperança é no corpo. E é isso que nós estamos aguardando. A ressurreição dos corpos. Então, o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. Então, não há como. Então, isso é uma conversa que, para nós cristãos, isso tem que estar fora. Porque a nossa esperança está no corpo. Então, a fé cristã é relacional e ela exige encontros reais. É demanda. Né? Então, a fala do Michael Burdett, ele está falando sobre a questão do pós-humanismo. Certo? Ele está
colocando a questão do corpo, a valorização do corpo que nós, como cristãos, devemos ter. Então ele diz: a igreja presta o seu testemunho no meio de outras forças públicas e secularizantes, como o pós-humanismo, contrariando o testemunho encarnacional da igreja. Tais forças, muitas vezes, testemunham contra o corpo. E, de fato, o pós-humanismo é uma luta contra o corpo. E nós, cristãos, valorizamos o corpo. Nós amamos o corpo. Nós seremos glorificados nesse corpo que nós habitamos. Então, aqui eu faço uma crítica a essa fé descorporificada. Então, o cristianismo não é só informação. O cristianismo não é somente dogmas. O cristianismo não é somente doutrina. Mas ele é transformação vivida em comunidade e, obviamente, vivida no corpo. Então, não é possível. Aí quem é desigrejado, procure uma igreja, viva a questão do corpo, viva o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Eu sei que igrejas são difíceis, eu sei que igrejas têm problemas, mas não é possível ser cristão sem o corpo de Cristo. Não dá. Então, o corpo deve ser entendido como o local onde se manifesta o testemunho cristão. O nosso corpo, ele é a manifestação do testemunho cristão. Não somente as nossas doutrinas, não somente o nosso ensino, não somente nossas falas e etc., mas a maneira como nós utilizamos o nosso corpo. Eu falo do Burdett. A igreja testemunha a encarnação enquanto a cultura digital fragmenta. Então, nós estamos totalmente páginas totalmente diferentes. Nós valorizamos a encarnação. Nós valorizamos o corpo. A cultura digital, o pós-humanismo, eles querem tirar o peso do corpo. Eles querem desvalorizar isso. Então, o relacionamento não é somente com Cristo de forma individual, mas também com a sua igreja. Então, a ideia que eu quis colocar, a igreja, ela tem as práticas que nós vamos aprender a como viver. É a igreja que nos ensina. Então, Cristo Jesus, ele se encarna, ele habita entre nós como ser humano. Nós temos o Santo Espírito que habita em nós, e nós temos a igreja, com esse local em que nós exercemos nossos dons, nossos talentos, obviamente para o mundo inteiro, mas nós aprendemos ali na igreja. Então, a importância da alma em detrimento do corpo. A fé cristã proclama que fomos salvos integralmente, não apenas uma alma imortal. Somos seres integrais com seus hábitos e desejos, e não somente coisas pensantes. Então, a fé cristã, e aí uma influência grande do pensamento grego, colocou a alma muito mais importante do que o corpo. A alma é pura. Na alma você tem essa... Eu vejo cristãos falando isso, né? Nós temos uma alma eterna. Não temos uma alma eterna. Nossa alma é imortal. Né? Então, seria esse banco de almas que está lá no céu, um bando de anjinho, aguardando para que seja encarnado. Não, isso não é cristianismo. Isso é espiritismo, isso é influência grega, é outra coisa. E, ao mesmo tempo, a nossa salvação ela é integral. Não é somente a alma que é salva, o corpo completo, integralmente, ele é salvo. E por isso que nós somos seres integrais. Nós não somos somente coisas pensantes, como diz Descartes. E aqui o insight é do James K. Smith. Nós somos seres integrais, com nossos hábitos, desejos, gostos e etc. Tudo isso compõe aquilo que nós somos. Certo? Então, como Pascal disse, né, nós somos um galho pensante, né? A gente não é somente isso. Nós somos muito mais do que somente essas coisas pensantes. Duas ideias interessantes, do Jared Lanier e do Edmund Bryan. Então, quando a gente se conecta, quando estamos conectados, quando estamos na internet, acontece um fenômeno que é que nós deixamos nossos corpos em casa. Isso é interessante. Quando a gente está online, e aí você deve ter experimentado isso, parece que a gente esquece o corpo, de fato. A gente parece que só usa a mente
a gente esquece que temos mãos, braços, pernas, nós esquecemos disso tudo. Nós estamos ali conectados e a gente esquece disso tudo. Então, a gente deixa o corpo em casa. E a outra coisa, essas duas ideias do Jared Lanier, que é a primeira, que nós somos presos, locked in, ou seja, nós somos presos no tipo de interação que nós temos com o mundo virtual, com a internet. Então, há uma maneira e uma única maneira de interagir com ela. Porque a ideia do Lanier é que há tanta coisa que foi programada, colocada ali, que não é mais possível tirar. Então, a gente tem que estudar ela, o jeito que processa dados, o jeito que a gente interage, e nós nos adequamos a isso. E o jeito para se adequar ao uso da internet, o uso virtual, é através dos bits, é a fragmentação. Então, o próprio jeito de você interagir com esse mundo virtual, a internet, é através da fragmentação. E aí eu pergunto para vocês, eu não coloquei a citação, como nós cristãos, que valorizamos o corpo, que nós valorizamos a integralidade, vamos nos adequar a esse novo mundo virtual, em que a forma de nós interagirmos é através de bits, é através de pedaços, é através da fragmentação. E aí depois vocês me respondam isso. E aí a minha proposta é a mesa e o caminho. A ceia do Senhor e o caminho em que nós iremos alcançar as pessoas. Então, a importância da ceia do Senhor. A ceia como centro da vida cristã. Então, a celebração da ceia, ela tem o poder de unir nós uns aos outros e também de unir a Cristo. Ainda gera um espaço criativo que nos permite contrapor as práticas do mundo virtual. Então, através da ceia do Senhor, eu, você, todos os irmãos em Cristo Jesus, vivos e mortos, nós estamos conectados àquele momento. Então, vinho e pão, elementos tão simples, eles estão transformados através do peso do cristianismo, através do peso de Cristo, daquilo que Cristo Jesus trouxe desse sacramento. E aí não importa qual a sua denominação, como você enxerga a ceia do Senhor, mas ela tem esse valor focal, de trazer a gente para aquele momento. Vinho e pão é aquele momento. Então, essa prática contribui para a formação de uma família e para um corpo social. Então, quando nós nos ajuntamos, e aí depende da sua denominação, uma vez por mês, a cada semana, a cada 15 dias, uma vez por ano, não sei. Tudo isso faz nos lembrar, faz nos reconectar a Cristo Jesus, nos conecta com nossos irmãos. E aqui uma citação do texto. Ela tem esse papel. Na ceia, nos unimos aos outros que estão se alimentando do mesmo Cristo, que todos nós. E ali, na mesa da comunhão, nos reunimos com irmãos e irmãs, distantes por milhares de quilômetros, vivos e mortos, no mesmo espaço-tempo. Então, aquele momento ali, quando partimos o pão em nome de Cristo Jesus, falamos em algumas denominações em memória de mim, outras entendem como um sacramento, o peso do Cristo Jesus, ele está ali. E aí nós nos conectamos com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, vivos e mortos. Passado, presente e futuro estão conectados ali na ceia. E aí eu coloco o exemplo do caminho e da mesa no caminho de Emaús, né? Onde se conecta, porque eu acho que fala-se muito sobre mesa, ficou até um jargão evangélico, tempo de mesa, mas parece que se esquece do caminho. Então o caminho é onde Jesus encontrou os seus discípulos, né? Seja no caminho de Emaús, seja cada um de nós fomos encontrados no caminho. A fé cristã, antes desse nome, era chamada do caminho, era a fé do caminho. Então, todos nós estamos no caminho. Então, o caminho é uma metáfora para o discipulado. O discipulado,
alguns falam, né, vida na vida. Então é vida no caminho. É caminhar com Cristo Jesus, é caminhar com os meus irmãos. Então é isso, é viver. E aí a mesa simboliza a comunhão real, em onde Cristo se revela. Então é fundamental que haja caminho e fundamental que haja a mesa. No caminho eu alcanço pessoas, no caminho eu ando juntamente com elas e eu trago para a mesa. E é ali na mesa que tem olho no olho. É conversa. É ali onde Cristo Jesus se revela. E aí o texto, onde fala de caminho e fala de mesa. Lucas 24, do versículo 30 ao 32. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Então, foi na mesa que Jesus se manifestou a eles. Então, eles não conseguem ver Jesus no caminho, mas na mesa, no partir do pão, os seus olhos se abriram e ali eles reconheceram a Jesus. Eu já caminho para o final. Os resumos da ideia principais. Então, a era digital nos conecta superficialmente e fragmenta as nossas relações. Então, infelizmente, nós somos fragmentados. O cristianismo, por outro lado, ele nos convida a uma fé encarnada, vivida em comunidade. Então, as duas ideias elas estão em contraposição, não tem como juntar. Então, a tecnologia deve ser usada com discernimento, sem substituir a presença real. Então, nós seremos Amish, não sei se tem algum Amish, algum que é contrário à tecnologia, mas a tecnologia, e principalmente a comunicação digital, ela deve ser usada com discernimento. Muito discernimento. E aí nós não podemos substituir a presença real. Tem que haver, obviamente, na pandemia, nós não podíamos fazer isso. Mas, de alguma forma, nós temos que tentar ter esse tipo de presença real. Precisamos valorizar encontros presenciais, rituais e hábitos que fortaleçam o senso de pertencimento. Então, como nós não somos somente seres pensantes, né, seres cartesianos, nós somos seres, né, citando Pascal, nós temos razões que a própria razão desconhece, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, esse ser que é muito além de somente pensamentos, razão, nós precisamos, de fato, e aí é uma provocação também, a nossa forma de falar com a nossa geração, com essa geração, é através de rituais, hábitos, de presença, não somente de doutrina, não somente estudo, não somente dessa valorização intelectual. Mas tem que abranger tudo isso. Nós não podemos esquecer esse lado, né, que é tão importante para todos nós. Então é isso. E, obviamente, mesa e caminho. Devemos ter o caminho para buscar pessoas, para ouvir pessoas, para colocá-las ali, para conhecer Cristo, e a mesa. Ali na mesa, olho no olho, nós vamos viver juntamente com Cristo esse evangelho. Então, é isso, meus irmãos. Muito obrigado. E aí eu faço meu jabá. Me siga. Siga aí o meu Substack, coloquei agora. Tem os irmãos que já me seguem. Me procura lá. Na Contracorrente é o nome. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E aí agora estou aberto para as perguntas. Só queria falar que a apresentação foi muito boa. Obrigado, Thiago. Eu tenho alguns comentários. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa antes. Um de cada vez, gente. Um de cada vez. Eu tenho algumas perguntas. Aí... Quando estiverem liberados aí, eu vou... Pode fazer, Nelson. Beleza. Bom dia, Thiago. Obrigado pela exposição. Excelente conteúdo, me enriqueceu bastante.
a partir do estudo também que eu tenho feito para minha conclusão de curso, teologia. Quando você diz aqui usar com discernimento, aí ficou vago para mim, por quê? Eu sou da área de tecnologia, tá? E eu entendo que a tecnologia está imersa às questões subjacentes a ela, a metáforas que muitas das vezes oculta, de fato, como as coisas funcionam. E aí entra a pergunta, tá? Você acha que esse discernimento que você diz é um entendimento mais aprofundado e aí entender o que está debaixo dessas metáforas e como a tecnologia funciona? Então, cada vez mais que você conhece e sabe como ela funciona, e aí por isso que eu cito o Lanier, que é a questão dessa fragmentação. Esse é o grande problema da tecnologia e, em geral, nós estamos falando basicamente da questão da comunicação digital, né? Então, limitado a isso. Então, se a gente não souber disso, que a tecnologia e que nós somos moldados por ela, e aí se você lida com tecnologia, não sei se você começou a reparar isso, mas você começa a falar com pessoas, você começa a interagir com as pessoas de uma forma um pouco mais robótica. Um pouco diferente. Você começa a ser influenciado pelo meio em que você está ali. Não sei quantas horas você passa diante de uma tela. Eu trabalho com computador. Basicamente quase o dia inteiro. 10, sei lá, 8 horas, não sei. Você começa a moldar e você tem que começar a se policiar da forma como você está utilizando isso. Porque isso, de fato, te influencia e te molda. Então, eu não citei aqui, mas eu acho que é uma citação, não sei se é do Schetzer. Não, acho que não é do Schetzer. É do Schumann. Ele diz assim: uma confiança sem discernimento na tecnologia digital irá gradualmente moldar-nos em padrões de pensamento que reflete a de um computador. Podemos moldar as nossas máquinas, mas elas também nos moldarão. Então, esse é o sentido. A gente tem que ter muito discernimento, cuidado de fato. Entendeu? É algo. Não sei se é a metáfora da caixa de Pandora. Agora eu não lembro qual que é. Se é a caixa de Pandora ou se é outro mito grego. Que fala exatamente sobre isso. É uma citação, acho. Algo não tão maravilhoso entre nós. Se é algo tão maravilhoso entre nós que entra no mundo, nós devemos ter muito discernimento e cuidado e lidar com ela. Então é a nossa quimera. É isso. Essa tecnologia que nós estamos lidando é uma quimera. Infelizmente ou felizmente, nós temos que trabalhar com ela. Você é da área. Eu tenho que trabalhar no computador. Aqui a maioria trabalha com isso. Mas nós precisamos ter discernimento com relação a esse uso. Não sei se te respondeu. Respondeu sim. De acordo com o que você falou, concordo. E até advogo porque eu acho que as pessoas elas querem usar a tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, em certo sentido, desde que a gente tenha um entendimento de como ela funciona. É igual tomar medicamento. Você não toma medicamento sem saber quais são os efeitos colaterais. Né? Você lê a bula e olha e fala, cara, isso aqui tem problemas se eu tomar em excesso ou se eu usar de forma inadequada. Então, o meu ponto é que o analfabetismo, aí eu estou falando de um entendimento das questões subjacentes, as metáforas envolvidas em tecnologia, que as pessoas não querem entender. Elas querem fazer uso das mesmas para benefício próprio ou em prol corporativo, mas sem compreender o impacto, de fato, o que está por trás. Então, o corpo de Cristo, a ceia, eu entendo que é ótimo, essa questão antropológica, espiritual, aí estou falando da espiritualidade cristã em si, mas, no entanto, eu também advogo a questão de entendimento e de alfabetização digital. Né? Mas agradeço aí, obrigado por responder minha pergunta. Obrigado, Nelson, pela pergunta. Excelente pergunta. E é exatamente isso aí. As pessoas têm que entender o que elas estão mexendo, né? Está sendo... Provavelmente esse texto eu acho que estava no início da IA, não sei, eu acho que não estava muita coisa, eu nem cito no texto, mas é isso que a gente está vivendo, né? O uso indiscriminado das inteligências artificiais. Ok. Mais alguém, gente?
Dúvidas, comentários? Vai lá, Adri. Oi. Primeiro eu queria dizer que gostei muito do seu texto, Thiago. Eu achei ele realmente muito bem construído, a forma como você conectou esses diferentes pensadores, diferentes tradições. Parabéns pelo texto. Parabéns, né, pela colocação, em segundo lugar. É um assunto que eu tenho pensado já há algum tempo. Eu escrevi um texto no meu blog alguns anos atrás sobre esse assunto. Então, é engraçado porque eu percebi que, assim, meu texto era, sabe como Pokémon que evolui? Então, o seu texto é a forma final do meu texto. Porque eu escrevi quando eu estava começando a pensar sobre essas coisas, né? Então, assim, ainda são ideias bem embrionárias, né? Mas eu percebi que a gente fez algumas considerações similares, eu queria apontar isso, porque é justamente a questão do sacramento, né? De como a fé cristã ela não é uma fé simplesmente de afirmações, né, de dogmas com que eu vou assentir, né? Eu acredito, ou eu concordo com essas ideias. É algo que se dá na prática, né? E o sacramento é uma parte muito importante disso. E eu acho que o movimento evangelical ele perde um pouco disso porque a gente tem uma visão empobrecida dos sacramentos, né? Então a gente acaba tratando como se fosse, não, é uma coisa que a gente faz, mas pode ser de outra forma, pode ser de qualquer outro jeito. Então, quando você falou, né, das igrejas que distribuem os elementos da ceia nas casas, e aí depois, no domingo, as pessoas né, consomem juntas enquanto assistem culto, né? A igreja da minha mãe ainda faz isso com pessoas que não podem estar fisicamente na igreja, né? Pessoas que têm dificuldade de locomoção mesmo. Mas eles começaram isso durante a pandemia, foi uma coisa que eles, né, começaram a fazer somente por causa da transmissão. Uhum. E é uma coisa que realmente é estranha, porque você não tem a ideia de se partir o pão, né? A gente não está mais partindo o pão. Mas isso é uma coisa que eu percebo até mesmo na ceia presencial, por exemplo, na minha igreja, eu recebo um kitzinho, sabe? Tipo, Isso. já vem tudo prontinho ali, sabe? Então o pão também não está sendo partido, mesmo que a gente esteja presencialmente. A gente tem uma visão empobrecida dos sacramentos no movimento evangelical, e isso acaba afetando a nossa percepção de participação no culto. E eu acabei de ler o livro Fé Ritualizada, que a BC2 publicou, e aí eu estou pensando ainda mais sobre essa questão, né, do que significa ser igreja, né, da importância do corpo, né, na liturgia, no culto, o papel do corpo no cristianismo, porque somos formados discípulos no corpo, né, e como isso, e como essa falta de corporeidade que a gente tem no evangelicalismo acaba afetando a nossa percepção de igreja, né? Porque assim a gente tem uma influência assim, né, uma herança da Reforma com essa ideia de que cristianismo é um conjunto de afirmações, né, de proposições que você aceita o que você acredita, você concorda. E o evangelicalismo também tem uma coisa muito grande do papel da emoção, né, na liturgia, né, a resposta emotiva. E aí isso são duas coisas que você consegue, de certa forma, virtualizar, né? Porque a mente viaja na internet, né? Mas o corpo está de fora, é somente a mente que viaja. Então você consegue virtualizar de uma certa forma, é claro, de uma forma empobrecida, essas duas questões. Então você vê isso acontecendo entre igrejas evangelicais, essa migração, né, de uma igreja online. Eu visitei uma igreja há algum tempo atrás, e aí o pastor estava falando de membros da igreja, uma igreja aqui em Niterói, igreja local, aqui em Niterói, na minha cidade, mas de membros que estariam em outros estados. Eu fiquei, cara, como é que essa pessoa vai ser membro Que de uma membro é igreja? esse? É um defunto, né? Um pedaço de corpo, né? Que isso? Eu fiquei pensando, que membresia louca é essa?
você está em outro estado e se você precisar de alguma coisa, como é que a sua igreja local vai te ajudar, né? A igreja ela acaba ficando fragmentada mesmo, né? Como você colocou, não só os membros, né, fisicamente fragmentados, mas o próprio ministério da igreja se torna fragmentado, porque vai ter coisas que como é que você vai ajudar o seu irmão que está em outro estado, sabe? Você vai fazer, né, quando ele já é em necessidade, quando estiver precisando de alguma coisa. Então, assim, essa questão que você coloca no seu texto são questões que eu tenho pensado já há algum tempo e eu fico muito grata por quem selecionou o seu texto para a gente discutir aqui hoje, porque eu ainda não tinha lido ele nos mundos ainda, eu li ele agora de manhã, tomava café. Mas realmente eu gostei muito, assim, e é uma questão que a gente precisa pensar mesmo, porque isso acaba culminando no que a gente entende por eclesiologia, né? O que a gente entende por ser igreja, o que significa ser igreja. Então, realmente é uma discussão muito importante. Muito obrigada pelo seu texto, Thiago. Parabéns. Obrigado, Diana. Não, sua colocação é fundamental. Engraçado que da onde eu tirei, né, os pensamentos da Tisha, alguém botou aí, né, da teologia do ordinário, que ela é anglicana, não, ela é luterana, né? Não, ela é anglicana mesmo. Anglicana, isso aí. Ela é anglicana e você tem outros autores que são católicos. Entendeu? Então, de fato, a gente, como evangélico, esse movimento evangelical, e nós retiramos o peso, né, dos sacramentos e etc. Eu sou de origem batista, né? Então acho que o batista é o espectro mais virtual, se colocar assim, né? O mais de todos, assim, né? É somente a memória, né? E agora eu estou na igreja presbiteriana, então eu dei um passo mais, né? Então eu acho lindo isso, a questão da catolicidade. Cada um enxerga, né, esse momento. Mas, de fato, a gente acabou. Né? A gente, de fato, vamos fazer de qualquer jeito. De fato, desde a pandemia, o vinho em pão vem num negocinho, né, que não é cortado no momento, é cortado em outro lugar, talvez industrializado, cortado industrializado. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Uma fábrica, sei lá, que parece que é uma fábrica, algum lugar, foi lá, cortou o pãozinho bonitinho, botou nos copinhos lá e entregou pra gente, cara. Então, isso é, de fato, é um absurdo. Biscoito também. O biscoitinho também. Mas de fato é isso. É herança da reforma. Claro, a reforma foi muito boa, mas ela rompeu demais. Né? Eu acredito que hoje nós estamos vivendo um outro momento. Muitos autores têm voltado à questão dos sacramentos, a questão própria, o James K. Smith tem refletido acerca disso, então está muito mais aceito hoje, né, do que alguns anos atrás. Então a gente vive um novo momento hoje. Né? O movimento, a igreja anglicana está mais em voga hoje em dia, e uma série de outras coisas. Então acredito que a gente está num outro momento, mas a gente tem que, de fato, voltar com a questão do corpo. Né? A Eucaristia católica. Né? É um outro extremo, né? O catolicismo é o outro extremo, né? De colocar Cristo ali sendo partido de fato. Né? Então, mas cada um tem o seu modo de enxergar, né? Nesse momento. Mais alguém, gente? Comentários, elogios, perguntas, dúvidas? Perguntas e dúvidas são a mesma categoria? Acho que sim, né? Então, perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, eu vou fazer meu comentário. Perguntas podem ser maldosas, né? Tá certo. Dúvidas, não. Pô, obrigado, Isaac. A construção do conceito de dúvidas. Tiago, quando você estava falando, eu não pude deixar de lembrar de como que algumas discussões na igreja elas vêm em vão, né? Toda essa discussão de corpo já existia nos primórdios do cristianismo, né? Por exemplo, o embate com os gnósticos. O Christopher Dawson, tem aquele livro A Formação da Cristandade, ele lembra o seguinte, que a fé cristã, ele diz assim, a fé cristã pregava a salvação
no corpo e não do corpo. Então, lembrando que o Deus que redime também é o Deus que cria, citando aqui o Rusto Gonzalez, né? Então, quando a gente traz assim uma fé cristã mais materializada, a gente está anunciando isso, que o Deus que redime todas as coisas foi o Deus que criou todas as coisas. Então, não tem realmente, quando a gente está fazendo essa separação, a gente está entrando num viés muito gnóstico, muito... Agora me fugiu aquela... Platônico, né? Mas maniqueísta. Maniqueísta. De que a carne e o corpo não podem ser redimidos porque não foi Deus, nosso Deus que criou. Deus criou só o espírito. Não, Exatamente. Não é assim. O artesão, né? Tem até um nome para isso que eu esqueci agora. E quando é o artesão que criou, né? E quando você fala ali que a fé cristã ela tem como princípio a encarnação do Verbo em nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está anunciando isso, né? Então, é interessante como essas discussões vêm e vão, né? Porque ela já tem há 2.800 anos atrás, a gente já estava discutindo isso, e hoje a gente está discutindo isso de novo, só que outro viés, né? Outra coisa que eu ia comentar, que no Schatzer aqui que você cita, né? Ele traz no livro dele, que a gente estudou já aqui no grupo, né? Uma citação depois que, um dia quando eu fui falar, eu citei o santo errado, mas é Gregório de Nazianzo. Ele diz: aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Então, lembrando que na encarnação, quando Cristo assume nosso corpo, ele está trazendo redenção para o nosso corpo também, né? E daí, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque quando você traz a discussão ali do sacramento, né? Que eu sei, não é em todas as tradições cristãs, né? Mas vamos focar nas que têm esse conceito, né? Nos lembra de que esses ritos também não estão trazendo a redenção materializada, né? E a ceia como meio, eu me lembrei que ano passado eu estava ministrando num congresso de jovens aqui na nossa igreja metodista, né? Sobre justamente isso. Só que o meu insight ali não foi a questão do sacramento. Talvez essa palavra seja um pouco difícil para muitos evangélicos, né? Mas como meio de graça. Isso que Calvino tem um monte de outras no meio do protestantismo, né? Mas a ceia, a participação do culto, a oração pública, todas essas coisas, não só a ceia, né? Mas todas essas coisas, elas são canais onde Deus age. Então, é até mais, né, do que a ceia, mas é que a ceia é principal. Alguns falam ordenança. O batista é ordenança. Os batistas são os diferentes. Mas, assim, na tradição reformada, como os sacramentos como meios de graça, e não só o sacramento, mas a participação do culto, tudo isso, né? Como que isso também é importante, é um meio pelo qual Deus age. Uma coisa que está discutindo agora na internet, né, no meio reformado, que eu só estou pegando, eu não sou reformado, só estou pegando vocês daí e rindo, né? Se a gente guarda ou não guarda a quaresma? Tem uns que estão falando assim, não guarda isso aqui, mas, poxa, é uma forma de você viver o evangelho, né, o calendário litúrgico. Poxa, e isso é importante, é mais do que simplesmente saber o que o texto está falando, as doutrinas, você pode ter teologia sistemática na cabeça, né? Mas outra coisa é você viver, de fato, o evangelho. E daí a gente reduziu tudo a só a mensagem e a gente empobreceu tudo, né? E o ponto que eu ia falar do meio de graça é que quando a gente estava num período de exceção, né, que foi a pandemia, como que surgiram realmente coisas meio estranhas, né? E eu até comentei ali no chat, né? Foi na época do hype do metaverso. Não sei se vocês lembram do Lagoa Verso, do não sei o que Verso, e teve o batismo no metaverso. Cara, que é isso? Eu entendo a ceia num momento assim de exceção, cada um levar, tal, né? É um momento de exceção, né? Mas o batismo é muito mais do que só um símbolo, sabe? Eu, pelo menos, né, na minha tradição, é muito mais do que só um símbolo. Ou de uma confissão, porque daí as pessoas que defenderam falaram assim, não, mas é que a pessoa está aceitando Jesus ali, sabe, eu estou falando, eu aceito Jesus e não sei o que, e é batizado.
Mas é mais do que isso. Tipo, você tem que estar numa comunidade, o batismo é a recepção dessas pessoas, o próprio ato, né, de ser batizado, né, daí vem aqui, né, as pessoas que usam mais água ou menos água, né, se você vai ser imerso, vai jogar, mas como que isso afeta o nosso corpo mesmo, na vivência. E é isso. Só queria fazer esse comentário, não é uma dúvida, só queria trazer isso. Excelente. O professor está falando aqui. Mas como a Adriana colocou, né? O movimento evangelical, ele começou com a reforma, obviamente, mas ele colocou essa questão. E aí eu, como batista, durante minha vida inteira, praticamente, né, é a questão do aceitar a Jesus, né? Não só dos batistas, mas muitas outras denominações, né? Esse aceitar Jesus como aceitar ali naquele momento uma ideia, aceitar uma doutrina, esse aceitar a Jesus, né? E não essa vivência total, né? Eu lembro do texto de Romanos, o texto que fala que nós devemos confessar a Cristo, né? Agora eu esqueci qual a parte de Romanos, qual o capítulo, versículo que está sobre isso. Mas de fato de confessar. E aí, esse confessar no nosso tempo hoje, pode falar, eu estou confessando Jesus, eu estou aceitando Jesus. Naquele momento, não. Se você confessar a Cristo Jesus, era uma sentença de morte. Você está indo contra o império. Você está indo com todo o sistema falando que Jesus é o Senhor. Jesus era o Kyrios. Ele é o Senhor contrapondo a César. Então, essa vivência, eu falando do calendário litúrgico, toda essa vivência corpórea da fé foi sendo deixada de lado. E aí, graças a Deus, hoje em dia está se voltando, né? Até fala assim, calendário litúrgico é uma treta dos presbiterianos. Agora que está falando sobre isso. Ainda bem que está sendo uma treta agora. Entendeu? Porque não passava longe essa discussão, sei lá, 10 anos atrás. Não, acho que menos, não sei, 5 anos. Não sei. Não tinha esse tipo de discussão. Isso é coisa de católico e ponto. Nós estamos voltando a essas práticas católicas no sentido de universal, no sentido da cristandade, do calendário litúrgico. Né? Muitas igrejas agora estão abraçando a questão do advento, que não tinha antes. Então, advento. Então, pode ser que daqui a pouco vão abraçar a quaresma, e a gente vai. Daqui a uns 20 anos, talvez a gente consiga alguma coisa. A igreja sempre vai em passos bem lentos, né? Mas a gente vai andando, né? Eu lembrei de mais uma coisa, não sei se alguém quer falar, é que eu falando, eu esqueci, sábado de manhã, né? Essa questão do repúdio ao corpo, né? Você citou o Pascal, e o Pascal nos lembra que as nossas limitações, elas nos lembram da nossa morte. Que ele diz que a morte não é só um evento, mas é algo que vai te acompanhando a vida inteira, sempre que você sofre, você é limitado. E a nossa limitação, o nosso corpo traz as nossas limitações. Eu não posso estar em todos os lugares. Com a internet eu posso. Com a internet eu posso fazer milhares de outras coisas ao mesmo tempo. Com o corpo eu sofro, mas no metaverso ou na coisa, eu não sinto dor. Então, me parece também que é o medo da morte que faz nos afastarmos disso. E daí casa muito bem com o que você traz ali do pós-humanismo, o transhumanismo, que um dos objetivos deles é vencer a morte. O Luiz sempre cita o Harari lá, que ele fala que para o transhumanismo a morte só é um problema técnico. Então, tipo, uma atualização ali no hardware lá, a gente já resolve a morte. E quanto para o cristão, não, né? Inclusive, quando você falou da alma ser imortal, você estava falando lá do conceito grego, eu lembrei do Justo Gonzalez, que ele fala que o conceito bíblico não é da alma imortal, e sim da ressurreição do corpo. Porque a antropologia bíblica não é corpo, alma e espírito do jeito que a gente pensa, mas do ser humano como unidade psicossomática. Então não existe isso, uma alma imortal e um corpo mortal. Exatamente. Mas sim a ressurreição do corpo no último dia. Exatamente isso. É o texto, o Isaac colocou esse texto mesmo, Isaac. É isso aí. É esse texto. Esse confessar a Jesus você está falando contra o império, você está falando contra a sua família, contra tudo. Né? Então, se você falasse, de fato você está salvo. Hoje em dia,
não quer dizer muita coisa. A pessoa fala, eu aceitei Jesus. Né? E aí ela continua a vida dela exatamente igual, os amigos tudo igual, a família tudo igual. Então é muito mais muito mais complicado hoje em dia, né, dessa vivência, né? Então, para quem confessasse Cristo naquele momento, de fato, era uma conversão ali. Hoje a gente tem que saber outras coisas para além disso, né? Ok. Quero falar também. É muito legal aí, Thiago, o que você trouxe. Primeiro que eu estou bem feliz, né, que a gente está discutindo, assim, tem vários textos, né, sobre tecnologia, acho que a gente está ajudando a igreja a pensar sobre tecnologia. Eu lembro que anos atrás, assim, era uma coisa rara, né, de você ter, assim, né, e aí tem crescido bastante. E é legal, assim, né, que a gente pegou lá só os textos, e ainda sobra ainda, dá para a gente ainda continuar no que vem com textos que são publicados não no Mundus, né, só sobre tecnologia. Tá muito legal isso, né, porque acho que falta bastante essa reflexão, né, nas nossas igrejas. E a gente vê assim do pouco a quantidade de livros que a gente tem também, né? Então, falando sobre isso, dos livros que você citou aí, né? Tem o Derek, né? O Derek Skirman, o Schatzer e o Han, né? Que as pessoas ficam na dúvida se é cristão ou não, né? Não, ele falou, Então, tá na entrevista lá que ele é católico. sim, então, sim, tem dúvidas aí. Você lendo, inclusive, aí o desaparecimento dos rituais, vida contemplativa, né? Nossa, é absurdo, assim, absurdo. Como a gente precisa dessa visão na igreja. Então, a nossa igreja é engraçado, né? O evangelicalismo, né? Porque ele abraça muito, né? As tecnologias e demora e não reflete sobre elas, né? Então, como a gente fez isso da pandemia, né? Eu acho que até é desculpável mesmo, né? Esse monte de coisas, porque ninguém esperava isso, né? Tipo, ninguém viveu por isso. E aí, assim, como que a gente vai fazer, né? Tal, as pessoas longe e tal, vamos, tecnologia, que legal, né? E deu certo de ter tecnologia disponível, né? Porque se a pandemia acontecesse nos anos 2000, simplesmente a gente não teria culto online, aulas online, né? Meus filhos tiveram aulas online. Não tinha como, né? Não tinha banda disponível, né? Para a gente ter isso, né? Então, foi isso, né? Caiu e tinha essa tecnologia disponível. Então, aí a gente vai. Daí eu acho que assim a gente começa a pensar como igreja a tecnologia, né? Tanto que esse livro do Schatzer, Transhumanismo, primeiro e acho que único livro, por enquanto, né? Vai sair outros aí. Tem informações privilegiadas que vão sair outros, tá? Mas sim, não tem, né? Essa reflexão, né? Então, dentro do evangelicalismo, então, inclusive eu fiquei até bem de cara, assim, né? Que o ano passado, os anos anteriores, estavam saindo alguns livros a mais sobre tecnologia e de repente parou, né? Até nas premiações lá, aqueles prêmios lá, né? Christianity Today e tal, você vai ver assim que não tem livros muito práticos, né? Os prêmios que foram dados era tipo assim, hermenêutica e tal, né? Teologia e até não falando mal, né? Mas assim, parece que os mesmos, né? O Van Roser ganhando prêmio e tal, legal, o cara escreve muito bem, mas sabe assim, e aí? Questões éticas, né? Questões práticas da igreja. Então parece que as pessoas agora voltaram para esse stand-by de parar de pensar. E você mencionou assim os Hamish, né? Aí na sua fala, mas é interessante que os Hamish, eles não são contra a tecnologia, sabe? No primeiro momento. E a gente podia aprender com eles, né? Porque eles refletem sobre a tecnologia, de se eles vão implementar ou não uma certa tecnologia, né? Então, por exemplo, eles têm telefone, eles não têm telefone celular, né? Algumas talvez possam ter, mas então eles pegam e, peraí, vamos pensar sobre essa tecnologia. Ela tem uma disrupção na nossa comunidade, elas têm um impacto negativo na nossa comunidade, né? Ou não? Se elas fizerem mais bem, né, tal, eles implementam. Eu acho que os evangélicos, né, nós assim, protestantes, a gente não refletiu, ou cristãos em geral, né, não pensou muito sobre isso, sabe, assim, você falou dos católicos, né, eu lembro lá aquela Laudato
Ti, né? Que trouxe toda uma reflexão sobre. Agora tem uma nova, eu nem cheguei a ler ainda, que saiu esse ano, recente, aí, esse mês passado, falando sobre inteligência artificial, sabe assim? Então, os católicos estão à frente da gente nesse sentido, sim, né? Os protestantes, porque estão refletindo sobre essas questões e como é que agora, né? Lá em Seul, né? Como que é o evento lá que teve o Lausanne. Thiago até Lausanne, né? Lausanne, isso. Os caras tiveram um dos 7 marcos, né, importantes que tem que ser pensado, tecnologia. Então a gente precisamos refletir sobre isso. Então como que é, desde isso, né, o impacto de você usar a ceia. Olha o seu texto, por exemplo, né, pensa no seu texto aí, né, que você falou, e a maneira como a gente encaminha a ceia. Né? A Adriana chamou a atenção dessa questão também, né, ela já estava também refletindo sobre isso, né, que a gente não está partindo o pão. Olha só, né? É uma coisa extremamente importante, né? A gente não está partindo o pão. Né? E como que isso se reflete na maneira como a gente está vivendo a comunidade. Né? O Nelson colocou ali, achei bem legal essa colocação ali, né? Os rituais moldam o imaginário das pessoas, ainda mais das crianças. Né? Então, assim, tudo que a gente faz está moldando o nosso imaginário, está moldando, eu acho que até a nossa prática mesmo. Né? Então, uma das coisas principais que acho que o seu texto traz, é uma das coisas que o Fernando também, a gente tem batido bastante nessa tecla, é a questão da não neutralidade da tecnologia. Que eu acho que é a falta de refletir sobre tecnologia. Então, as pessoas pensam que a tecnologia é neutra. Então, tá, eu vou colocar na minha igreja tecnologia, né? Teve até um texto esses dias aí da Christianity Today traduzido em português, que o cara fala assim, né, tipo, tire todas as tecnologias. E o cara daí tem umas coisas bem interessantes no texto, mas ele foi até bem radical, assim, no sentido de nem ter nem projetor, né, e tal. Mas tem uns pontos interessantes nesse sentido, assim, de pensar, para a gente julgar. Então, eu introduzo essa tecnologia, que impacto que ela vai trazer, né, na forma como eu estou adorando, na forma como eu estou, né, vivendo a comunidade. Né? Então, acho que falta um pouco isso e de perceber que a tecnologia não é neutra. Nenhuma tecnologia é neutra. Né? Então, ela traz um impacto. E aí a gente tem que pensar, esse impacto é positivo ou negativo? Né? Então, por exemplo, você está falando das redes sociais. Se eu começar num culto de jovens, principalmente, né, a dizer que teve isso, aconteceu, né? Nem era culto de jovens, culto normal da igreja. Falar, tirem a hora do selfie, né? Tirem um selfie aqui, postem, coloca lá, né? Marca a igreja e tal, né? Isso da pessoa chorando, da pessoa orando, as pessoas postam, né? Vou postar orando aqui. Né? Então, assim, como pro o alto, impacto que isso dá. Então, o impacto que isso dá na percepção da pessoa do que é uma vida cristã, né? Não tem aquela coisa, tipo, não, peraí, deixa eu tirar os sapatos agora, eu vou pro meu tempo devocional, deixa eu tirar os sapatos, as sandálias, porque agora eu tô entrando num lugar santo. Não tem isso, né? Tipo, eu levo o celular junto, tô lendo ali e sou distraído a todo momento, porque, né? Pensa, assim, eu falo isso porque até eu falo bastante sobre isso, pesquiso bastante, e me influencia, porque às vezes eu tô lendo a Bíblia, fazendo meu devocional sem celular, meu celular tá longe, mas eu fico pensando, essa passagem ficaria legal numa postagem do Instagram. Cara, eu vou destacar isso aqui para postar na internet. Né? Olha só como que. Né? Então não é uma coisa assim, né, daqui a pouco vai ter mesmo essa Bíblia, né? Você já tem, né? Ali, se você está lendo no aplicativo, que eu sou meio contra, assim, sabe? Principalmente na igreja, né? O cara usar o aplicativo lá da Bíblia, mas enfim, né? Você pega e já clica, já compartilha, já. Então, assim, a gente não tem refletido como isso está impactando negativamente na nossa vida espiritual. E o teu texto traz isso para a gente pensar. Muito bom, excelente colocação. Mas é isso, você falou da neutralidade da tecnologia, né? O próprio McLuhan, ele fala da lâmpada, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele fala como a lâmpada, somente a criação da lâmpada, né? Como é que eles fizeram, como é que isso fez uma revolução na vida do ser humano, né? De ele dormir mais tarde, de ele acessar lugares que ele não ia antes, porque estava tudo escuro, e aí ele tem a lâmpada para ir. Então, uma mera lâmpada, revolucionou o estilo de vida do ser humano.
de passar de dormir, né, sei lá, 6 horas da noite, 7 horas da noite, agora ele pode ficar acordado a noite inteira por causa da lâmpada acesa. Então, é isso. Mas é muito difícil fazer isso, né? Porque a gente tem que ter um nível de abstração. Acho que o Nelson falou sobre isso, né? Dessa educação tecnológica. A gente tem que ter esse nível de falar: olha isso aqui, o que isso tem afetado? Testa, veja o que afeta no seu corpo, nas suas relações e etc. Você consegue ver isso, entendeu? Então é meio você pegar o Platão como exemplo, né? Como se fosse tentar tirar os prisioneiros da caverna. É basicamente isso. Entendeu? Tá muito bom a sombra, é muito bom ver a sombra, é muito bom. Aquilo ali tá entretendo, entendeu? Para que eu quero ver a luz que me cega, que cega os meus olhos, entendeu? Não precisa, entendeu? Então é um desafio hercúleo, né? Mas aí, aos poucos, e aí por isso que tá a BCTEC aqui, né? Pra gente fazer essas reflexões, né? E aí eu sou grato pela BCTEC porque eu tive acesso a livros que eu nunca teria por causa das discussões do grupo. Né? Por isso que é fundamental, né? De ter acesso a esses livros, autores que eu tive por causa do grupo, né? Então isso é fundamental, né? Ter esses grupos e a gente trazer essas discussões para a igreja, pouco a pouco, né? Esse livro do Thomas Fuchs é muito bom. E foi você que colocou lá, eu acho. Aí eu vi e é muito bom. Muito bom mesmo. Esse livro do Thomas Fuchs. Mais alguém, gente? Algum comentário, dúvida? Bom, então eu acho que é isso. Podemos já correr para o final. Tiago, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela disposição de estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Esse assunto possa ir refletir nas nossas vidas agora. Como nós somos crentes, eu lembrei, né? Vamos orar. A gente não pode estar junto, né? Mas a gente ainda pode orar. Paizinho amado, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Tiago, pela discussão que nós tivemos aqui. Paizinho, que tudo isso possa refletir na nossa vida, que nós possamos atuar, meu Pai, nas nossas igrejas, a partir do que nós discutimos aqui, Paizinho amado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado a todos.